Bom, de volta aos vídeos aqui explicando cada capítulo do livro. Então, só para recapitular, a gente agora está no capítulo 7. No final do ano passado, 23, eu expliquei o capítulo 6, que é a visão geral dos exames. Agora eu vou explicar o capítulo 7, que é exames contendo apenas quadro de respostas. Então, observe que tem uma linha tracejada aqui na organização do livro, que é essa daqui. Então, se o professor não quer usar o MC-Teste para criar as questões dentro do MC-Teste, ele pode usar o MC-Teste só para marcação das respostas das questões, que a gente chama de quadro de respostas. Então, aí ele dá as questões à parte e aplica para a prova, aí digitaliza e manda corrigir, e aí obtém lá as correções dos exames. Então, seguindo aqui a linha tracejada, você pode ser o capítulo 1, capítulo 2, aí pula para o capítulo 6, depois 7. Aí aqui é um experimento usado na escola preparatória da UFABC, e a conclusão. Tá? Então, é bem mais simples usar o sistema para quem não quer criar questões parametrizadas, que é o foco do sistema, né? Criar questões com várias variações. Então, indo aqui para o capítulo, que é a parte 3, indo aqui na parte 3, indo direto para capítulo 7. Então, capítulo 7, então, o que, que a gente vai ver aqui? Utilizando o exame exclusivamente um quadro de respostas, a gente tem dois estilos, vertical e horizontal, restrições dos quadros de resposta, corrigindo os exames com quadro de respostas, arquivo CSV, teoria de resposta ao item, feedback ao aluno, considerações finais. Então, esse é o conteúdo do capítulo 7. Antes de começar a explicar, somente um parêntese. Agora, a gente está no dia 6 de janeiro, eu implantei já a versão de produção da UFABC, a versão 5.3. É a nova versão, tá, do MC-Teste, contendo todas as melhorias que a gente está descrevendo em todos os vídeos até agora. Então, vai ficar uma versão congelada da versão 5.2 nesse link aqui, ó, MC-Teste 2023. Só que você só consegue acessar se tiver numa rede VPN, tá? Então eu já estou aqui, já me loguei pela VPN na rede da UFABC, então eu consigo acessar aqui. Então aqui é a versão 5.2. Essa versão está congelada, e em breve ela vai ser desinstalada, essa máquina aqui. Tá? Então essa versão 5.2 ela deve ser utilizada apenas para consultar as turmas e os exames até 2023. Observe, são 263 turmas e 325 exames. Então, para consultar lá quais questões foram criadas em cada exame. Já a versão de produção, eu tive que zerar as turmas e os exames, porque os exames agora eu tenho que definir quais são os tópicos de cada exame. É por isso que eu tive que apagar todos os exames. Então, se caso algum professor queira consultar os exames antigos, aí tem que entrar nessa versão congelada aqui. Bom, então, continuando aqui, eu já estou logado nessa versão 5.3. Eu vou lá em exame, eu criei um exame, só para a gente exemplificar. Então, o exame
Antes de eu mostrar esse exame aqui, como que a gente cria um exame? Então, primeiro você tem que criar a turma, você vai lá, cria uma turma, e depois, em exames, você cria um exame e seleciona a turma que você criou. Então, o exame teste aqui, por exemplo. Criar um exame teste, salvar, então está aqui o exame teste. Entrei aqui, como eu já mostrei no vídeo do capítulo 6, tudo, uma visão geral dessa tela de exame. Então, essa tela de exame na configuração padrão, se eu for aqui criar o PDF, ele vai mostrar aqui o PDF padrão, tá bom? O exame no estilo vertical. O default é o estilo horizontal. Vou colocar no estilo vertical. Eu venho aqui e coloco o estilo vertical. Salvo e crio o PDF de novo. Então, só lembrando que esse estilo de questões somente com quadro de respostas não tem as questões. Tá? Então, aqui ó, é um bloco por linha. Para mostrar dois blocos por linha, eu tenho que vir aqui ó, e colocar dois blocos por linha. Salvar, mandar gerar de novo. Dois blocos por linha, com 10 questões em cada bloco. Tá? Somente isso. Esse barulho que está aparecendo no vídeo, toda vez que eu clico em criar PDF, eu recebo um e-mail com o PDF desse exame. Por isso que tem um barulhinho de e-mail. Eu vou desabilitar aqui o e-mail para não ter mais esse barulhinho nos vídeos. Aqui, o estilo vertical, esse que eu acabei de mostrar, ele é muito utilizado, na verdade, esse estilo de exame, somente um quadro de respostas, ele é muito utilizado na escola preparatória da UFABC. Tá? Então, por exemplo, em 2019, houve a digitalização de 2.553 exames, ou seja, quadros de respostas dos exames. Aqui está um exemplo do exame aplicado em 2019, aqui a turma e a sala, no processo seletivo. Esse aqui é o exame preenchido de um aluno. Para simular esse exame aqui, ó, são 25 questões por bloco, basta colocar aqui ó, 50 questões, né? 50 questões e 25 por bloco. Salvar. Criar. Aqui. Então, mesmo exame. Com 25 questões. Agora, se você quiser criar várias turmas, aqui no capítulo 3, foi explicado como criar várias turmas usando um único arquivo CSV. Então, basta você colocar no arquivo CSV as informações de cada aluno, identidade, nome, e-mail, sala e professor, de cada turma. Aí ele vai criar todas as turmas de forma automática. Tá? Então é bem rápido esse processo. Nessa processo seletivo em 2019, foram 25 questões por bloco, tá? Dois, dois blocos por linha. Nesse exame, dessas 2.553 digitalizações e correções automáticas, 13 exames não conseguiram identificar o QR Code.
Então, quando isso acontece, geralmente você pode digitalizar novamente com uma resolução maior, que vai conseguir reconhecer o QR Code. Porém, o problema mais crítico é quando tem erro no preenchimento dessas questões aqui. Então, em 2019, 5 candidatos preencheram de forma incorreta. Então, quando isso acontece, aí é mais complicado contornar. Uma solução é você passar um branquinho onde tem o erro, ou usar esse site aqui para editar a imagem digitalizada. Então, nesse caso aqui, se der um zoom, a gente vai observar que o aluno ultrapassou o limite do círculo na questão 48. Então, com isso, não conseguiu corrigir de forma automática todo esse exame. Para resolver esse problema, basta você é, passar um branquinho aqui para tirar essa conexão entre esses dois discos e mandar corrigir novamente. Aí já resolve o problema. Então, esse é o exame de 2019. Aqui a gente pode colocar várias instruções. Então, em 2019, com a ajuda do professor Leonardo, então pró-reitor da extensão, que coordena a escola preparatória, a gente elaborou esse conjunto de instruções explicando o que não pode fazer nas marcações. Tá? Então, passar branquinho, não pode destruir o círculo, não pode destruir todo o círculo, não pode ultrapassar os limites do disco, também não pode. Agora no estilo horizontal. No estilo horizontal, aqui em 2020, a gente aplicou para 2.053 exames digitalizados. É claro, foram muito mais candidatos matriculados, mas que realmente foram lá e expreencheram os exames, foram 2.053 candidatos. Nesse exame de 2020, apenas 3 exames não conseguiram identificar o QR Code. Então, nesse caso, é só digitalizar novamente esses 3 exames com uma resolução maior. E apenas um desses 2.053, apenas um candidato não preencheu corretamente. Na verdade, ele passou uma borracha aqui na questão 15 e pagou esse sombreamento aqui. Então, com isso, não foi possível digitalizar, corrigir esse exame de forma automática. Esse experimento horizontal, eu tentei criar um estilo de quadro de resposta que minimizasse a quantidade de erros, ou seja, quando o aluno ultrapassar a dimensão do círculo. Nesse caso aqui não tem problema, desde que fique dentro da parte achurada. Já nessa parte aqui, aí tem problema. Se ultrapassar o limite do círculo e encostar na lateral, aí dá problema na parte de visão computacional. Então, foi um experimento que a gente realizou aqui e, de fato, constatamos uma melhora significativa nas falhas de correção automática. Porém, optou-se nos anos seguintes nesse estilo vertical, pois esse estilo vertical é o que é utilizado no Enem. Então, a escola preparatória é destinada a preparar os candidatos para o Enem e o Enem utiliza esse estilo de preenchimento. Restrições nos quadros de resposta. Então, aqui a gente pode mostrar um limite de número de questões em cada estilo. No estilo horizontal, que é esse estilo aqui, a gente pode colocar no máximo 245 questões,
onde cada questão tem 5 alternativas. Se você diminuir o número de alternativas, por exemplo, 4 alternativas, você pode ter mais questões ainda. Já no estilo vertical, você pode ter no máximo 200 questões nesse estilo aqui. É claro que vai depender também da resolução da questão. Então, essa aqui, resolução é a resolução mínima. A gente pode fazer um teste aqui. Então, colocar estilo vertical, colocar 200 questões, 50 questões por bloco, que é o limite máximo, e número de blocos na horizontal, dá para colocar o máximo aqui, 4. Salvar e mandar gerar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai construir cada disco aqui em LaTeX. Vai demorar um pouquinho. E eu usei aqui o tamanho 11 pt. No LaTeX tem de 10 pt. Esse daqui é 11 pt, tem de 10 pt até 12 pt. Então, esse exame aqui foi gerado em 10 pt. Esse daqui em 11 pt. Em 11 pt, ó, observe que ultrapassou. Então, eu não consigo mais usar com 11 pt. Vamos colocar 10 pt, pedir para gerar de novo. Então, quando o que delimita o quadro de respostas são esses 4 discos aqui, ó, preenchidos. Ó, esse e esse. Como ultrapassou, então eu não consigo usar, corrigir de forma automática esse exame. Vamos ver se nesse exame aqui agora, as 4 bolinhas ficaram dentro de cada página. Então dá para utilizar esse, essas 200 questões no estilo mínimo, nesse estilo mínimo aqui. Continuando. O número mínimo de questões por bloco é 3. Então, eu posso fazer simulações aqui. Vamos colocar aqui só 20 questões por bloco. Se eu colocar, por exemplo, 20, se eu colocar 4, 7. Vamos ver se funciona. 7, deixar tudo na horizontal. Salvar, mandar gerar. Então, dá 7, 14, 21. Ó, então, funcionou. Então, o número mínimo é de questões por bloco é 3. Aqui, então, funcionou. Se eu colocar mais questões aqui, 7, 8 questões por bloco, mandar salvar e gerar de novo, então o número aqui é 4. Então, também funcionou. Agora, se eu pedir 9 questões por bloco, aí vai dar erro. Porque o último bloco vai ter 2 questões apenas. Aí não consegue rodar. Aí é erro, cada bloco deve ter pelo menos 3 questões respostas. Tá? Então, não pode. Outra coisa que não pode é o número de alternativas. Então, deixa eu voltar aqui ao simulado que a gente vai fazer do 18 questões, 5 questões por bloco, 2 blocos na horizontal. Se eu colocar aqui 3 alternativas, vai funcionar. Ó, 3 alternativas, então o último bloco só tem 3 questões, então esse é o número mínimo de questões por bloco e também de alternativas. Se eu tentar colocar 2 alternativas, eu não vou
eu não vou conseguir corrigir de forma automática, tá? Apesar de eu conseguir gerar um quadro de resposta com 2 questões, eu não consigo corrigir de forma automática, porque eu delimito pela área de cada bloquinho. Aqui tem pouca área. Então essa é mais uma restrição do quadro de respostas. E também, para finalizar essas restrições, cada quadro de resposta tem que ficar em uma página, não pode ultrapassar a primeira página, tá bom? Então, voltando aqui às 5 alternativas por bloco, salvar, mandar criar. Então, aqui está a situação. Eu só vou mudar para o estilo horizontal para ser igual ao experimento que eu vou realizar no restante desse capítulo. Então, está aqui. Então, 5 questões por bloco, 5 alternativas a cada questão e 18 questões no total. Essas são as restrições do quadro de resposta. Então, nesse experimento que eu vou realizar agora, é esse daqui, ó. Então, é o exame 488. Esse exame 488 foi realizado na minha máquina local. Eu vou voltar aqui de novo em exames. Eu vou apagar esse exame que eu acabei de criar. E o exame é esse exame aqui, ó. Exame teste QR. Exame teste QR. Só que esse exame teste QR, aqui, ó, é o outro ID. Deixa eu entrar nele, né, para atualizar. É o exame 566 aqui no servidor de produção. Então, eu não consigo corrigir de forma automática um exame que tem aqui na página do exame um ID e no PDF um outro ID. Aqui esse 488 é diferente de 566, então não consigo corrigir. Mas eu tenho já digitalizado um exame 566, então vou escolher esse exame e mandar corrigir. 566, eu já preenchi, digitalizei e eu estou mandando corrigir agora esse exame digitalizado. Então ele está corrigindo. É um exame. Ó, agora o Chrome, o navegador Chrome, ele, ele tem um sistema de segurança que bloqueia o zip. Então você tem que clicar aqui em manter para poder fazer o download desse zip. Então, eu fiz o download e fiz as correções. E eu vou explicar o conteúdo dessas correções aqui através do livro. Então, corrigindo exames com QR Code. Então, eu criei o exame, apliquei o exame na turma, digitalizei e mandei corrigir. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, esse é o exame que eu preenchi, ó. Lembrando que a primeira página do PDF digitalizado tem que ser o gabarito. Então, o gabarito é um outro exame. Eu criei um usuário chamado gabarito primeira página, só para armazenar o gabarito. Tá? Então, eu preenchi o gabarito, digitalizei. Aí, o primeiro aluno, João da Silva, eu simulei aqui vários preenchimentos errados. Então, preencheu o primeiro bloco e o segundo bloco de forma correta. Só que o terceiro bloco eu marquei aqui uma alternativa aí, só que a correta é a A. E as outras eu marquei duas alternativas, não pode, mais de duas alternativas, não pode. No quarto bloco, eu simulei aqui uma situação que eu marquei bem a alternativa D, porém a alternativa A eu marquei um pouquinho só. Nesse caso, eu também consegui corrigir de forma correta.
Aqui eu marquei com caneta vermelha, então ele bem fraquinho não pegou essa marcação. Aqui eu simulei também várias marcações. Marquei forte aqui e mais fraco aqui. Vamos ver, vamos ver o que foi gerado de forma, como que a parte de visão computacional do MC-Teste corrigiu essa questão. E o terceiro bloco, ó, eu simulei aqui um gabarito. Só que a questão 9, essa questão 9 aqui, eu marquei menos de 50% da área aqui. Então, nesse caso aqui, foi considerado questão em branco. Tá? Mas é para tentar simular um gabarito, só que eu não consegui. Outra coisa interessante aqui é que tem uma rotação, ó, nessa página. De propósito, se essa rotação for inferior a 45 graus para mais ou para menos, ele ainda consegue corrigir porque ele faz uma correção na rotação seguindo esses 4 discos pretos aqui. Tá? Então, com esses 4 discos pretos aqui, eu corrijo a rotação e mando corrigir. Quando eu cliquei em escolher arquivo e upload PDF, eu recebi um zip contendo esse conteúdo aqui, exatamente esse conteúdo. Então, o que tem aqui? O ID do exame, o e-mail logado no exame, e aqui o arquivo que eu mandei corrigir. Ó. Esse é o arquivo aqui, ó, vem até aqui. Ó. Esse é o nome do arquivo que eu recebi por e-mail. Na verdade, que eu mandei corrigir, eu apliquei o PDF, né, que eu gerei aqui. O e-mail que eu recebi tem esse nome aqui, até aqui. Aqui é a turma 672. E aí, esse PDF eu apliquei na turma, mandei digitalizar e eu só coloquei um sufixo depois de underline scan para mostrar que é um PDF digitalizado. É esse nome aqui do arquivo. Aqui tudo que é return eu coloco no servidor, eu zipo, eu incluo no zip e mando para o professor por e-mail. Então, esse arquivo aqui, ó, tem essa estrutura aqui. Quando o arquivo zip que eu recebi por e-mail tem essa estrutura. Então, esse CSV aqui é a parte mais importante, que são os resultados das correções. Deixa eu mostrar aqui, está aqui. Esse é o arquivo CSV. Então, o que tem esse arquivo? Tem a página, então tem esse header aqui. A primeira digitalização é o gabarito. Então, observe que o gabarito tem nota 0 e tem 0 questões inválidas. O ID do gabarito, o RA do aluno é 101. Cada questão tem 5 alternativas e são 18 questões no total. Quando existe falha no preenchimento das questões, esses números aqui são diferentes. Aí eu consigo identificar se a parte de visão computacional conseguiu corrigir tudo corretamente olhando essas duas colunas aqui, ó. A coluna respostas e coluna questão. Aqui, a próxima coluna é questões inválidas. Aqui tem 6 questões inválidas. Então, aqui, ó, essa é uma questão inválida. Eu marquei 2 alternativas, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá errado aqui esse número aqui. Esse número aqui é 5 questões inválidas. Né? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou alterar aqui depois. 5 questões inválidas. A nota são 12 questões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões eu acertei das 18.
Na última prova digitalizada, a questão 9 ele considerou como em branco, porque a marcação foi pouca. Então, uma questão inválida. E acertou 17. Então, esse é o arquivo mais importante que o MC-Teste retorna quando corrige um exame com apenas quadro de respostas. Então, é esse arquivo CSV aqui. Os próximos são essas imagens aqui do terceiro quadro, o Square 3. Então, você tem 4 questões inválidas. 4 questões inválidas, que é a segunda questão do terceiro bloco, terceira, quarta e quinta. Então, aqui está o terceiro bloco, a segunda, terceira, quarta e quinta questão do terceiro bloco. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Então, essas questões aqui eu ampliei, esses arquivos, essas imagens PNG aqui, elas são enviadas para o professor para verificar se realmente a correção estava correta. Eu ampliei aqui, então, de fato, teve 2 marcações, 3 marcações, 4 marcações e 5 marcações. No quarto bloco, que é essa outra imagem aqui, ó, no quarto bloco, a primeira questão, eu considerei a alternativa D como a correta, apesar de ter 2 marcações no quarto bloco. Tem 2 marcações, eu considerei na parte de correção automática a alternativa D como a correta, porque ela tem uma área maior no preenchimento, aqui, uma pequena área. Tá? Então, essa questão 16 aqui, ela foi reproduzida aqui. Aqui eu fiz um recorte manual, eu ampliei essa prova aqui, ó, eu ampliei esse bloco, recortei e mandei e apresentei nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui. Então, as questões que não são marcadas ou são marcadas com baixa área, como essa questão 17, eu não guardo a imagem e mando no zip, porque tem muitas situações de aluno deixar em branco. Então, para não sobrecarregar a quantidade de arquivos no zip, eu optei por não mostrar as questões em branco ou com baixa marcação. E essa questão 18 aqui, o que eu considerei aqui na correção? A questão 18, ó, na questão 17, sem marcação. Na questão 18 é a alternativa D. Então, apesar de ter baixa intensidade, na cor vermelha, que não é uma cor ideal para preenchimento, eu consegui identificar somente esse preenchimento aqui, ó, como correto. Então, acertou a questão. Então, continuando a explicação dos arquivos, então, já expliquei as marcações erradas, a dupla marcação que considerou certo. Agora, o teoria de resposta ao item. Quando eu mando corrigir um exame, uma turma, contendo vários alunos, acho que mais de 10 alunos, eu consigo mandar por e-mail de volta para o professor estatísticas seguindo a teoria de resposta ao item, que eu explico aqui nessa seção aqui, teoria de resposta ao item, que é esse arquivo IRT-CSV. Nesse arquivo aqui, eu, eu gerei a partir das respostas dos alunos, onde 1 é o correto e 0 é a marcação errada. O gabarito eu não coloco nesse arquivo CSV,
E eu uso esse CSV como entrada de um recurso que eu adaptei desse professor aqui, que usa um pacote do Python, CPYMC3, para fazer estatísticas usando teoria de resposta ao item, em estágios. Eu considerei 5 estágios que são os conceitos que a gente atribui aos alunos na UFABC na graduação, A, B, C, D e F. Né? Então, qual é a probabilidade de um aluno no primeiro estágio? Na verdade, o primeiro estágio é o F. Qual é a probabilidade de um aluno F acertar uma questão, tá? Conforme a habilidade dele? Segundo estágio, qual a probabilidade de um aluno D acertar a questão, e assim sucessivamente. Esse recurso que está implementado no MC-Test tem algumas limitações. Quando tem mais de 1.000 alunos, ele demora muito, se torna inviável. Então, o que eu fiz, por exemplo, para usar a teoria de resposta ao item para verificar se as correções estavam corretas, ou apenas ter um outro parâmetro na escola preparatória, por exemplo, foram 2.553 candidatos em 2019. Eu não consegui usar essa ferramenta nessa quantidade de candidatos. Então, eu ordenei pelo número de acerto, peguei os 1.000 candidatos com melhor classificação. Aí eu apliquei a teoria de resposta ao item. O resultado dessas estatísticas a gente publicou nesse artigo aqui. Tá? Como que eu faço? Por exemplo, a gente não consegue mandar um PDF com 2.000 candidatos de uma única vez. Então, a gente manda geralmente um PDF por turma aqui, contendo 100 candidatos, mais ou menos. Aí eu recebo por e-mail um arquivo CSV contendo 100 linhas aqui, onde uma linha para cada candidato. Aí eu pego, junto todos esses arquivos CSV em um único arquivo, ordeno pelo número de classificação, pego os 1.000 candidatos e aí eu uso esse plugin que está disponível aqui, ó. Na verdade, eu uso esse script em Python que está disponível aqui para fazer o cálculo estatístico usando a teoria de resposta ao item. Tá? E aí, nesse artigo, a gente fez 3 experimentos usando a teoria de resposta ao item. Nesta prova de 2019, na prova de eu não lembro direito, 2019, 2020 e 2021, onde a gente usou o Moodle para fazer o processo seletivo, porque a gente estava durante a pandemia em 2021. E aí a gente explica esses 3 experimentos nesse artigo. A gente precisa melhorar esse processo de cálculo da teoria de resposta ao item para não ter mais essa limitação. A gente incorporou nessa versão 5.3 do MC-Test os 3 parâmetros da teoria de resposta ao item, que eu já comentei em vídeos anteriores. Então, nas questões, a gente tem agora... deixa eu pegar uma questão aqui. Vai demorar muito, né? Vou pegar uma questão qualquer aqui. Essa é uma questão dissertativa. Mas mesmo aqui já dá para mostrar. Eu incorporei agora na página de atualização de questão, nessa versão 5.3 do MC-Test, essa área em azul aqui. Aqui é um contador
que mostra quantas correções foram realizadas nessa questão e quantas vezes os alunos acertaram. Isso só é possível para exames contendo as questões elaboradas no próprio MC-Teste. Então, isso não é possível aqui para esse estilo de exame aplicado na escola preparatória, porque não tem as questões. Então, não dá para calcular, deixar armazenado no banco de dados essas estatísticas. E para acabar, para finalizar, tem mais dois arquivos, né? Estatísticas, eu calculo várias estatísticas apresentadas aqui para cada uma das 18 questões, número de questões corretas e número de questões erradas. Aí mais estatísticas aqui. E finalmente, esse arquivo que ele só aparece, esse arquivo zip aqui, ó, ele só aparece quando eu for lá no exame, eu vou lá no exame e clico nesse retorno aqui, ó, retorno igual assim, salvo. Então, essa é uma parte muito importante aqui, ó. Esse retorno igual assim tem dois impactos. O primeiro impacto, se eu clicar aqui, eu mando para o aluno a prova para ele fazer. Tá? Isso foi muito útil durante a pandemia. Se eu clicar aqui, eu mando para o aluno a correção realizada pelo MC-Teste. Então, se eu escolho aqui de novo o, esse arquivo 566 e vou mandar corrigir. Aí o aluno vai receber um e-mail com as correções. É sempre bom fazer isso depois que você verificou a primeira vez a correção com aqui estando não. Aí, aqui estando não, você verificou os arquivos, está tudo certo. Agora você quer mandar para os alunos as correções. Então aí você coloca assim aqui, salva, e aí você clica aqui, escolhe o arquivo e manda corrigir de novo. Vai repetir o processo de correção. Só que agora vai mandar para o aluno esse e-mail aqui, ó, um e-mail contendo essa imagem aqui, ó. Aqui o aluno vai receber essa imagem aqui. Então eu peguei a prova do aluno, que é o quadro de resposta entre os 4 discos amarelos. Ele preencheu isso daqui. E aí, aonde que está errado, eu coloco um disco rosinha. Então, a alternativa correta nesse terceiro bloco aqui é tudo D. Não, desculpa, é tudo A. Então, ele errou tudo. E aqui, na questão 17 do quarto bloco, está bem apagadinho e também está errado. Então, marcou aqui o rosinha. Então, ele acertou 12 questões de 18. Teve 66% de acerto. Então, o aluno vai receber um e-mail contendo esse arquivo aqui. Tá? Então, com isso, eu encerro esse capítulo 7 com exames contendo apenas quadro de respostas, sem as questões. Esse é um tipo de exame muito utilizado na escola preparatória, muito útil. Né? E o próximo capítulo eu vou falar sobre exames com quadro de respostas e questões de múltipla escolha ou dissertativa. Então, até lá.